Olá pessoal, estamos começando mais um EM Entrevista nesta série de bate-papos com os candidatos ao governo de Minas. Hoje estamos recebendo Vanessa Portugal, que é candidata pelo PSTU. Para conversar com a candidata estão aqui a Márcia Cruz, nossa coordenadora da editoria de diversidade, e também o nosso querido Guilherme Peixoto, que é repórter da editoria de política. Tudo bom, gente? Tudo bem, bem? Olá, Vanessa. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Essa é a terceira vez que a senhora vai se candidatar ao governo do Estado. E a senhora também já disputou eleições para outros mandatos, né? Fazendo uma analogia aqui com as Olimpíadas, o importante é competir ou há outras razões por trás da sua candidatura ao longo desses anos todos? A minha candidatura, ou as candidaturas do PSTU, e o meu nome, né, depende do momento, tem a ver com uma apresentação de um programa, e que de fato é um programa que se diferencia do conjunto das alternativas que são colocadas no processo eleitoral. É claro que nós queremos ganhar a opinião das pessoas para este programa. E quando a gente entra nas eleições, nós entramos sabendo das dificuldades, mas nós entramos para ganhar. Não porque a Vanessa Portugal quer ser eleita, mas porque nós temos um conjunto de ideias, um conjunto de propostas para a sociedade. E a gente acha que é importante que os trabalhadores e que a juventude prestem atenção nisso, apoiem essas ideias e incorporem elas. O meu nome tem um pouco a ver com a minha trajetória, né? Eu sou uma pessoa de movimento. Eu faço muitas greves, participo de ocupações de terra, de muitas manifestações, e em virtude do meu processo, eu sou professora. Isso, eu sou professora de dentro de sala de aula há 30 anos. Escola pública? Na escola pública. Ok. Mas participo de muitos movimentos, né? Essa é a minha trajetória. E o fato de eu participar de muitos movimentos também me dá uma certa visibilidade. E é legítimo que eu represente essas ideias que a gente defende dos movimentos também no processo eleitoral, né? Porque é uma visão de mundo que a gente discute em todos os espaços que nós estamos. E a senhora já se candidatou à vereança, ao Senado, não é isso? Sim. A deputada. O que dessa vez é diferente, na opinião da senhora? O que vai ser, o que é novo nessa conjuntura de 2022 e a sua candidatura? O que é novo na conjuntura? Primeiro, o importante é que nós estamos apresentando esse ano uma candidatura pelo PSTU e pelo Polo Socialista Revolucionário. O que é o Polo? É um encontro de alguns grupos políticos e de pessoas que são ativistas, inclusive a candidata ao Senado, Edilene Marques, uma economista, né, que foi candidata. Do PSOL, né? Isso. Então, nós estamos apresentando uma candidatura mais ampla do que a candidatura do PSTU. Esse é um elemento, é uma novidade nesse processo. A outra questão é que tem uma polarização no mundo, no país, no Estado, e de alguns anos para cá, algumas das coisas que nós sempre defendemos têm aparecido de uma forma muito explícita na realidade, né? Eu acho que o melhor exemplo aqui de Minas Gerais é a situação da mineração. Desde que eu fui candidata, pela primeira vez que esse é um tema recorrente, que a gente bate muito, né, do que é a falta de regulamentação completa, o absurdo que foi a venda da Vale, ou a entrega da Vale, a descompensação, né, entre o que as mineradoras tiram do nosso estado e o que elas devolvem. E eu acho que isso é a diferença, né? Há muitos anos que a gente diz isso de uma forma muito isolada. Agora a realidade escancarou, né, o que a gente sempre disse, que de fato nós temos um problema real, e não é só com as mineradoras, né, mas com o conjunto das atividades aí ditas econômicas do Estado ou do país. Então, acho que um pouco isso. Essa talvez seja uma novidade. A realidade do país está muito polarizada, muito sofrida, as condições de vida muito degeneradas, e parte das coisas que a gente sempre diz estão escancaradas nos jornais hoje com muita clareza. E muitos daqueles que nos criticavam são obrigados a repetir as coisas que a gente dizia. A senhora falou sobre a união ao Polo Socialista
e usou esse termo de ser uma pré-candidatura mais ampla a este momento. Citou até a presença da Dirlene Marques e esse pessoal na chapa. Dentro dessa perspectiva de ampliação, professora, PCB e PSOL têm pré-candidaturas próprias, 2 mulheres também. E Unidade Popular ainda não anunciou publicamente como que ele vai fazer aqui em Minas. Né? Quer dizer, são 4 partidos mais à esquerda. Unidade Popular é novo, nunca disputou eleição ao governo, mas PCB, PSOL e PSTU tem uma história de estar junto, né, nas eleições para o governo de Minas, ainda que 2, os três. Quer dizer, não dá para tentar unificar essas 3 pré-candidaturas em uma chapa só? A senhora Lorena e a Renata Regina? Não deu. Né? Teve todo um processo, teve um início de discussão, com todo respeito à trajetória e às defesas que são feitas por essas organizações, mas não foi esse o resultado do debate. O PSOL, porque nesse momento tem uma opção muito clara de adesão ao programa apresentado pelo PT, mesmo tendo candidatura própria no Estado, e esse é um dos pontos que nós vamos discutir nessas eleições e vamos discutir de forma bastante contundente, né? Porque não existem debates puramente regionalizados, né? Os estados não se isolam do que é o conjunto da federação. E com o PCB e com o P também não foi possível, porque tem uma série de diferenças programáticas, inclusive na forma de entendimento, de diferenciação com as outras organizações aí que estão disputando o processo eleitoral. Isso enfraquece a esquerda? Essas divergências internas que são mais típicas da esquerda, né? A direita é mais pragmática digamos. Não sei se Qual pragmatismo é o termo. Olha só, eu acho que o termo esquerda é um termo também amplo demais, né? Claro, se nós tivéssemos correntes únicas, com propósitos únicos, programas socialistas únicos, compreensões únicas, seria melhor e possivelmente os trabalhadores estariam num outro patamar de conquistas. Mas essa não é a realidade, né? Nós vivemos, nós do PSTU e do Polo, discussões que são bastante importantes para serem feitas. Primeiro, isso, da necessidade de enfrentamento com o modo de dominação do Estado, do poder que tem hoje, né? Porque não é só, deixa eu ver se eu consigo ser mais clara, porque não é só enfrentar quem se candidata ou os políticos que estão à frente, é enfrentar quem manda nesses políticos, quem paga a conta e quem domina o Estado há muitos anos, né? Então, essa é uma diferenciação que para nós é muito importante. Então, os setores que se dizem de esquerda, mas entendem que podem governar tanto para os trabalhadores quanto para quem explora os trabalhadores, nós achamos que não é possível essa discussão, né? Não é possível esse tipo de conciliação. Nós achamos que isso aí está no cerne do problema, né? Eu não posso defender o direito das mulheres, negros, LGBTs e trabalhadores, ao mesmo tempo que eu me alio a quem massacra esse grupo de pessoas que existe na sociedade, né? Então, isso é uma diferenciação clara. E existem outras diferenças que também estão colocadas, né, da defesa do socialismo e da defesa das referências teóricas com relação ao socialismo, que não são defesas menores. Nós do PSTU não temos vergonha de dizer que nós achamos que não há saída para a maioria da classe trabalhadora, para a maioria da população, portanto, dentro dos marcos do capitalismo. E achamos que não tem uma referência histórica que sobreviveu e que possa ser uma referência do modelo de sociedade socialista que nós defendemos, né? Nós não defendemos Castro, não defendemos a situação da Venezuela, não defendemos o que se deu na União Soviética com Stalin. Isso faz diferença na hora de apresentação do programa, na hora da construção da alternativa para a nossa classe e para a juventude. A senhora falou sobre a questão da mineração, né? Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação hoje, né? O que representa a mineração para o Estado e se é possível ter uma alternativa, né, a essa forma, às vezes que tem uma crítica muito grande, né, ao processo da mineração no Estado. Olha, a mineração no Estado de Minas Gerais hoje, ela é muito nefasta. Nós não defendemos parar com a mineração, acabar de vez com a mineração. Mas, honestamente, o que a mineração traz de positivo? Veja, o percentual de impostos
das mineradoras é baixíssimo, né? Da receita do Estado, não corresponde aproximadamente a 0,5%. Claro que isso aumenta, que tem a ver com o que se repassa para as prefeituras, mas ainda assim é muito baixo. Até porque a mineração traz tantos problemas sociais para as cidades onde que ela se instala, que dificilmente há uma compensação econômica real. Então essa é uma questão. A mineração está destruindo a questão ambiental e colocando em risco o abastecimento das cidades, né? Nós estamos à beira de ficar sem água, né? Então isso não compensa. A mineração emprega muito pouco, né? Tem um grau de empregabilidade muito baixo comparado com que a massa ou o volume de recursos que ela movimenta, né? Então, a mineração precisa ser contida, reduzida, inclusive, limitada, né? E é claro que nós temos que desenvolver um processo industrial no Estado, de beneficiamento do próprio minério, de reaproveitamento e reciclagem daquilo que já foi produzido, né? Que são mecanismos mais eficientes de geração de renda, de geração de emprego, e que são mecanismos mais eficientes para o desenvolvimento do Estado. Mas isso não contém a mineração, né? A senhora acha quando que a senhora é uma diz dependência? conter, é o que exatamente? É conter mesmo, Mas é limitar. É limitar o volume processo de exploração é limitar por ano, por o volume, é limitar os locais, é limitar mesmo. A mineração precisa ser controlada. Tem lugares que, independente de ter minério ou não, ela não pode entrar. Por que ela não pode entrar? Porque está comprometendo outras áreas da existência humana que são muito relevantes. Ou que são muito relevantes, acho que não é o termo, né? Que são básicas para a sobrevivência, quando eu falo do abastecimento de água, né? Então, eu tenho que compensar isso de alguma outra forma. Uma das formas, por exemplo, é o mecanismo de reaproveitamento do que já foi feito com o minério de ferro, né? Ou com outros minerais. Então, essa é uma questão. A outra questão é que aí também tem que ter entrada de tecnologia, né? Porque o modelo de mineração brasileiro é muito atrasado, né? E uma questão que para nós é muito importante: a mineração não pode ser uma atividade privada. O subsolo não pode ser explorado sob o controle de empresas privadas. A senhora defende estatização, então? Estatização. Agora, veja bem, nós defendemos a estatização, mas tem uma coisa que para nós é muito importante nesse diálogo com as estatais, que é quem controla e como é controlado. É preciso, de fato, ter conselhos, ter um controle que seja executado pelo conjunto dos trabalhadores das cidades e pelo conjunto dos trabalhadores das empresas. Porque, gente, essa coisa que foi construída contra as estatais, porque elas foram tratadas pelos governantes a seu momento como se fosse uma empresa do quintal da casa dele, isso precisa ser enfrentado de fato, né? Não achamos que entregar as estatais para a iniciativa privada resolve, muito antes pelo contrário, né? Visto o que está acontecendo com a Petrobras. Agora, é óbvio que também não pode ser que cada governante trate a estatal como se fosse dele, né? Para seu próprio benefício ou para favorecer seus amigos, né? O exemplo da Petrobras está bem imediato, né? Porque os locais onde as refinarias foram privatizadas, o preço do combustível ficou ainda maior, né? É quase que impossível a gente acreditar que o combustível possa estar mais caro do que está aqui ao nosso redor, mas está. Conhecendo o histórico da relação de Minas Gerais com a indústria da mineração, a senhora prevê que pode haver uma novidade no caso da Serra do Curral, Pico Belo Horizonte, ou vamos ver mais do mesmo? A sensação que eu... Bom, nós estamos lutando para que tenha uma novidade, mas a sensação que eu tenho é que as respostas são muito pontuais, acabam respondendo ao momento pré-eleitoral, porque é um momento em que está antipopular, né? Após os crimes, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, a atividade minerária perdeu a sua popularidade, digamos assim. Mas não me parece que tenha medidas contundentes com relação a isso, né? A história de que pode minerar numa estrutura como já é a da Serra do Curral, sem comprometer as áreas definidas como de preservação, não me parece que seja possível. Agora, então tem que proibir mesmo. A senhora falou sobre a questão de criar parques industriais dentro da lógica da mineração para reaproveitar o minério, enfim. A senhora acha que há uma dependência da mineração no nosso estado? Se sim, o que a senhora tem em mente para poder diversificar a economia?
Olha só, primeiro, é aquilo que eu falei, a mineração, ela produz muita receita, né? Mas não é uma receita que vem para o Estado. E não vem para o Estado nem através de impostos, nem através de geração de empregos e nem através de reinvestimento. O Estado depende da mineração? Isso é muito relativo. Existem outras atividades econômicas que têm peso maior, talvez, no PIB e no processo. A própria indústria, que está sendo muito reduzida, né? Isso não é um fenômeno de Minas Gerais, isso é um fenômeno no Brasil, que é uma coisa que eu acho que tem que ser discutido nesse processo eleitoral, a desindustrialização, o retrocesso da industrialização no Brasil nos últimos 20, 30 anos, né? Que é brutal, brutal. O Brasil retrocedeu na sua relação do que vende para fora. O agronegócio tem muito peso no Brasil, em Minas Gerais especificamente, o que também é um outro problema, né? Porque o agronegócio também é destrutivo, também não gera emprego, também representa uma concentração da riqueza produzida na mão de poucos, também não paga impostos na proporção de outros produtos, porque são commodities que são vendidas. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, é um problema, não tem uma codependência e é preciso diversificar. Não é que é preciso, gente. A diversificação da economia, Minas Gerais já tem uma economia muito diversificada, né, na verdade. Mas a ampliação aumentar essa diversificação, tendo em base o desenvolvimento industrial, é uma necessidade, gente, sim, de qualquer país e de qualquer estado, não tem jeito. Sendo governadora, como é que a senhora mexeria nessas peças do tabuleiro? Bom, reduzindo a dependência? Como é que a senhora faria efetivamente essa participação da indústria, então? Como criar? Bom, tem duas formas, gente. Primeiro é que o Estado pode e deve ser gerador de produção de tecnologia, de incentivar o processo da criação dessas empresas. Essa é uma questão. Agora, se tem uma coisa que nós não fazemos, é mentir para a população e dizer que os problemas de Minas Gerais se resolvem nos limites de Minas Gerais e que você pode ter um país que tem uma política que caminha para um lugar e o Estado vai caminhar para outro. Inclusive, por exemplo, a regulação da própria mineração, ela não é feita no Estado de Minas Gerais, né? Ela é federal. E nós temos clareza disso, gente. Então, nós não estamos dizendo aqui que eu vou, se virar governadora, darei algumas canetadas e tenho uma saída fácil para as coisas. Não tem saída fácil aqui. Porque aqui eu tenho que enfrentar todos aqueles que lucraram e que continuam lucrando durante séculos com a miséria da população, né? Tem que ter um enfrentamento com quem faz a concentração da riqueza. Tem que aumentar a cobrança de impostos sobre esses grupos para reduzir o peso sobre essa população e para que eu tenha um Estado forte. Tem que estatizar processos tem que estatizar algumas áreas da economia, tem que usar o dinheiro dessa estatização para investir nas condições de vida da população, mas para investir na produção de tecnologia e na produção, sim, de parques industriais. Que, claro, não é feito de forma isolada, como eu disse, mas que também a gente não pode deixar de perseguir. A senhora falou da importância de associar, né, as causas das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, a um programa de governo anticapitalista, digamos assim, né? Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação do atual governo em relação a essas pautas. Como que a senhora tem visto o governo Zema em relação à pauta da diversidade? Bom, todos os números apontam que há um aumento da barbárie de uma forma brutal no que diz respeito à coisa mais concreta, né, da violência contra as mulheres, contra negros, contra LGBTs. Né, o número de pessoas que são assassinadas em função do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua opção de gênero e da sua raça é muito grande, né, e isso não diminui, né. Isso é violência mais cabal, mas eu tenho uma violência cotidiana que é brutal, né? As mulheres continuam recebendo salários menores, os negros continuam recebendo salários melhores ou menores, ou estando na fila dos desempregados e por aí vai. Não tem uma política de Estado
que responda a isso. Agora, é pior do que isso, né? Porque há uma propaganda, um desenvolvimento, uma defesa de toda uma ideologia que faz com que o preconceito, a opressão e a violência aumente. O Partido Novo, ele é um incentivador do aumento das opressões e um incentivador da violência contra as mulheres, negros e LGBT. E LGBTQI. Por quê, gente? Não porque ele diz diretamente violente, mas porque, ao incentivar o preconceito, há um incentivo direto para aquele que está lá na ponta e que tem menos capacidade de elaboração de liberar a violência. Incentivo direto ou indireto? Não entendi a palavra. Não que é o incentivo direto, né? Eles não falam diretamente, pode bater, pode agredir, mas ao alimentar o preconceito, incentiva indiretamente isso. Entendi. Na verdade, nós tivemos um episódio essa semana muito cruel e que precisava ser punido, né? Um vereador que expôs nas redes sociais uma garota transexual porque usou o banheiro feminino de uma escola. Independente da discussão, né? Uma trans é uma mulher e uma mulher tem que usar o banheiro feminino, se é essa a discussão, mas independente desse debate, não pode expor uma menor de idade nas redes sociais. Isso é uma violência criminosa, né? O Novo gosta de se gabar de que foi o partido que proporcionalmente elegeu mais mulheres no país. Eles dão uma preferência, por exemplo, a candidaturas femininas. Não basta eleger mulheres. Até porque isso também é um debate importante, né? As mulheres que se elegem são... Claro, é importante que se elejam mulheres, é importante que se elejam mulheres. Aliás, seria uma contradição. Eu sou uma candidata mulher, não dizer da importância disso. Mas isso não basta. Não basta ser mulher. Não basta ser mulher. Até porque a massa das mulheres trabalhadoras que estão na periferia, a vida delas não se resolve se uma mulher que está numa situação de poder não cria políticas para que haja melhores condições de educação, saúde, moradia, programas de cuidado com a criança, assistência, geração de emprego. Para elas não resolvem só o fato de estar uma mulher ali numa situação de poder. Na última sexta-feira, o ministro Cássio Nunes, do STF, ele autorizou Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal, mesmo sem o aval da Assembleia, mas, enfim, autorizou. Qual que é a sua opinião sobre esse regime de recuperação fiscal? É inaplicável isso no estado de Minas Gerais. A aplicação do regime de recuperação fiscal vai gerar um apagão social no estado, maior do que o que nós estamos vivendo. Por quê? Porque isso vai representar uma redução de investimento na saúde, na educação, na habitação, que já não tem praticamente investimento nenhum, porque não se investe em habitação no estado, né? A política existente de habitação para pobre no estado de Minas Gerais é ocupação urbana, né? Porque não tem nada. Nas áreas de atendimento social para a população, nós já convivemos no estado e no país com uma fome monstruosa. Não tem condição do estado investir menos nas áreas sociais. E também deixar de investir na estrutura do estado, que também já tem investimentos muito precários. E aí é uma discussão que a gente precisa fazer, que não é só local, é uma discussão nacional, que é por que dessa redução de investimento onde a população precisa para pagar uma suposta dívida com a federação, que, por sua vez, a federação paga uma suposta dívida para bancos. Isso é uma discussão que o Brasil precisa fazer, gente, e com urgência. Mas por quê? Porque as regras não são claras? É isso que você quer dizer? É mais do que isso. O pagamento da dívida pública hoje no Brasil é a legalização da transferência de recursos dos nossos impostos para banqueiro. Não tem outra explicação para isso. Os juros da dívida, a forma como a dívida foi construída é inexplicável, não tem nada que justifica o valor do que se investe no pagamento da dívida, é metade do que o Estado arrecada, praticamente metade do que o Estado arrecada com o imposto que nós pagamos, vai para a transferência de uma dívida que nunca diminui, que ela só aumenta, porque os juros são combinados entre os governantes e os banqueiros que, por sua vez, elegem os governantes, né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, porque não tem sustentação. A população está passando fome. Passando fome. E quase metade do que a gente paga
como eu disse, de imposto, porque quem paga imposto no Brasil é trabalhador, vai para banqueiro ao invés de ir para suprir as necessidades da população. Mas aí... Pode terminar. Não, assim. e esse é um problema, porque isso se dá na federação e isso se dá estrangulando a situação dos estados também, né? Mas a senhora fala, né? Critica o regime de recuperação fiscal. Isso é uma crítica vista comumente nos opositores do Zema. Tem gente que defende uma saída política, bater na porta de Brasília e dialogar. Mas pelo que eu tô entendendo, a senhora, se eleita, declararia moratória? É uma possibilidade. Aliás, eu não sei se é uma possibilidade. Eu acho que talvez seja uma necessidade. Talvez a única saída para o Estado. Talvez a única saída para o Estado e para o país. Mas eu volto a dizer o que eu já disse nas questões anteriores, gente. Nós temos um programa para Minas Gerais. Temos um programa mesmo. Né? Estamos terminando de construir o afinamento desse programa. Mas nós não temos nenhum objetivo de vender a ilusão de que tem um conjuntinho de propostas que nós vamos apresentar para Minas Gerais e que elas vão resolver o problema sem que haja uma organização do conjunto dos trabalhadores para mudar as relações que existem no país. Pois no mundo. Se a senhora declara moratória, não fecha as portas com a União? As portas estão abertas? Na boa, vamos ver como é que está a situação do Estado? Veja bem, gente, o Estado, Zema recorreu ao Tribunal de Justiça, que, aliás, né, legisla em alguns momentos, para não pagar um salário de R$3.000 para professor com curso superior. Essa é a situação que nós vivemos, gente. O Estado já está com as portas fechadas. Qual é a condição? Olha, a dívida do Estado só aumenta, né, porque nós vivemos um processo em que a previsão da dívida de 2022 é monstruosa, né, do déficit vai ser monstruoso, a situação do Estado só piora, as condições de atendimento para a população só pioram. Tem portas abertas onde? Sim, o que eu quero dizer é que aí você implode totalmente as pontes de diálogo, né? Porque o Zema diz que o diálogo dele com o governo federal é para emplacar o regime de recuperação fiscal. Outras pessoas, o PT, por exemplo, diz que o diálogo é com o Congresso, com o Legislativo, para tentar uma saída política. Entende o que eu quero dizer? Entendo. No sentido de que você implode as pontes e aí você fica sem... Entendo Declara o que eu quero moratória, dizer. igual o Itamar fez. Declarou moratória, e aí como que fica? Qual o passo seguinte? Mas Entende? então, o que eu quero te dizer é que as pontes e o diálogo não estão sendo construídos para atender as necessidades da maioria da população, que é a população que trabalha. Com pontes e diálogo, a fome está aumentando. Com as supostas pontes e com supostos diálogos, nós temos um problema na região metropolitana que não se resolveu até hoje. Não tem metrô na região metropolitana, com todos os diálogos e pontes que foram estabelecidas, né? A situação dentro das escolas está piorando e não melhorando. A situação na saúde está um caos. O caos voltou a se estabelecer, né? Como eu disse várias vezes, a situação da moradia, da fome está aumentando, o desemprego está aumentando. Então, talvez esse suposto bom diálogo, essas supostas boas pontes, precisam ser explodidas mesmo, para construir outras. A senhora falou no início da entrevista que a sua candidatura ela representa uma alternativa a essa polarização. No entanto, o que a gente tem visto nas pesquisas é uma liderança do Zema e do Calil. Num eventual segundo turno, qual o posicionamento da senhora? Olha, o segundo turno nós vamos discutir no segundo turno. Não vamos discutir antes. Mas eu acho que é importante as pessoas... Gente, eu sou professora, né, da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. E eu conheço bem a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu digo... Isso foi uma coisa positiva ou negativa? Conhecer é sempre positivo, mas o resultado é negativo. O conhecimento me traz Eu juro que eu fiquei com dúvida. Você usou uma entonação, eu conheço bem, eu falei... Não, olha só, gente, nós temos uma situação... A situação financeira da cidade de Belo Horizonte é uma situação financeira diferente do conjunto do Estado. Belo Horizonte é uma cidade rica, né? Sempre foi. Acho que sempre mesmo, mas nas últimas décadas é uma cidade que tem uma arrecadação cada vez... que aumenta ano a ano, né? E que aumenta além da inflação, inclusive. Então, tem um crescimento real das receitas de Belo Horizonte há muitos anos. Agora, Calil não é uma alternativa a Zema, sob o ponto de vista político.
Calil privatiza a educação, tem uma proposta de privatização dos serviços públicos básicos e que está sendo executada na Prefeitura de Belo Horizonte. Não tem também programas de atendimento às áreas sociais que sejam programas reais, né, que se sustentam. Teve programas pontuais durante a pandemia, mas não tem programas permanentes de moradia, de organização da cidade. Não os processos de urbanização de áreas de Belo Horizonte, que havia tido uma promessa para que se efetivasse, não se deram. E sobre o ponto de vista da ação antidemocrática de enfrentamento à luta organizada dos trabalhadores, tão cruel quanto Zema, né? No sentido de criminalização das lutas, de enfrentamento físico das lutas, né? Eu fui espancada na porta da prefeitura, éramos 20 professoras no dia em que o Calil estava se manifestando, lançando a sua candidatura ao governo do estado. Nós éramos 20 professoras na calçada e fomos espancados pela guarda municipal, enquanto ele estava lá dentro fazendo o discurso, saindo da prefeitura para se candidatar. Então, Calil, de fato, não é uma alternativa a Zema. E, por sua vez, Zema não é uma alternativa a Calil. Então, não nos parece que haja uma boa saída entre esses dois. Mas, como eu disse antes, o segundo turno nós vamos discutir no segundo turno. Quem teve melhor? Até porque estamos disputando, né? E no quadro nacional, professora, quer dizer, a esquerda tem, vários setores da esquerda têm dito que, até os que fazem oposição a Lula, que ele seria um mal menor que Bolsonaro. Como é que o PSTU fica no segundo turno nacional? Como eu disse, o PSTU vai discutir, o PSTU e o Polo Socialista, nós vamos discutir o segundo turno no segundo turno. A senhora não pode dar um spoiler, não? Não, é porque eu não tenho, né? Essa não é uma decisão minha, né? Olha, gente, a nossa candidatura, ela tem uma razão de ser, né? Não é só para apresentar um programa por apresentar. Nós somos parte da turma que efetivamente lutou e luta muito para tirar Bolsonaro do poder, por tudo o que ele representa. Inclusive, todos os seus ensaios ou todas as suas apologias aos processos antidemocráticos, ao período da ditadura, no que diz respeito à área das opressões, né, uma questão, uma ação horrorosa, retirada de direitos dos trabalhadores. Nós somos parte de todos os grupos, de todas as organizações, de todas as manifestações, parte efetiva de quem lutou e luta pela saída de Bolsonaro. Tivemos em todas as manifestações e efetivamente, né, inclusive na porta das casas das pessoas, panfletando e tudo mais. Agora, gente, o programa apresentado por Lula Alckmin é um programa de muito poucas rupturas. É um programa que tem uma aparência mais democrática, mas que na prática não rompe com os donos do poder de verdade, né? É um programa de conciliação com aqueles que exploram a nossa classe. Porque isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, eu acho, que é muito importante. Existe produção de riqueza no país. Mesmo durante a pandemia, tiveram grupos que ficaram mais ricos, aumentaram as suas fortunas substancialmente. Então, tem problema quando alguém ganha demais. Porque quando alguém ganha demais, é porque milhões estão ganhando de menos. E se não se rompe com quem está ganhando demais, não é possível resolver os problemas das pessoas, do conjunto dos trabalhadores, né, das pessoas que estão jogadas à miséria. Professora, mas esse até já foi tema aqui em uma das entrevistas. A gente falou lá no início da questão pragmática, né, assim, no decorrer de um pleito. Não foi isso que exatamente levou o Lula a ser eleito presidente? Porque enquanto o PT foi chapa pura, puro sangue, o PT não chegou. Mesmo só com o PDT não conseguiu também, com o Brizola. É verdade. Não sei. E assim que ele conseguiu se aliar com setores, né, com alianças de tendências diferentes, digamos, do que era o PT, o Lula conseguiu chegar ao poder. O que está acontecendo agora não é mais ou menos isso, né? Tudo indica que o Lula, se eleito, vai governar para a esquerda, mas também para o centro, para a direita, enfim. É mais ou menos o movimento que o PT fez aqui também, né?
Estadualmente localmente. falando, Não é? Como é que é Quer isso? dizer, Governar para a esquerda, para a direita e para o centro. Como é que faz isso? Eu digo assim, Se tudo você me indica explica isso. pela formação, né, da chapa de que é uma tentativa de contemplar politicamente os diversos... Por né? isso que essa coisa direita, esquerda e centro, às vezes precisa ser melhor traduzida A gente na pode prática. ficar a tarde inteira, né, Não é conversando isso. sobre isso Não, mas aqui. na vida concreta, gente. Na vida concreta. Vamos ser concretos, né? Eu estou lá enfrentando uma pendenga numa cidade como Belo Horizonte, por exemplo, que tem mais imóveis vazios do que pessoas que não têm onde morar. As pessoas continuam sem ter onde morar. E para as pessoas morarem, os espaços vazios da cidade vão ter que ser disponibilizados para as pessoas morarem. Mas eles têm donos. E aí vai ter que escolher, ou enfrenta o dono, ou deixa o povo na rua. Entende? Excelente exemplo. Na mineradora. Tem que escolher, gente. Não tem como governar para a mineradora e para a maioria da população trabalhadora. Como é que faz isso? A mineradora precisa minerar. É na lógica dela. E olha, para ela manter os lucros para os acionistas que ela tem, para ela manter, ela precisa minerar nas condições que ela minera. Ela não está nem aí se matou 200 e 300. É mais barato. E ela não está nem aí se matou. Nós estávamos vendo aqui os números da Vale, é uma coisa impressionante. O que a Vale pagou para compensar é metade dos dividendos que ela distribuiu para os acionistas em um ano. Para compensar todo o crime de Brumadinho. Não tem jeito. Ou você... Para o agronegócio, tem que escolher, gente. Mas no caso da mineração, você deu o exemplo, por exemplo. Vamos conter, vamos limitar, quer dizer, tem que de alguma controlar, maneira você está fazendo uma gestão, né? Eu estou me referindo àquela questão de governar para centro, direita, esquerda. Sim, mas eu não governo, eu não limito, eu não contenho, eu não estatizo se eu não enfrentar o dono da mineradora, os donos. Mas tem uma Não tem questão, jeito. mas tem uma questão enfrentar. prática, candidata, porque a gente entende a defesa de uma proposta, né, que seja radical, mas a questão eleitoral, ela tem um pragmatismo ali que muitas vezes você precisa fazer aliança, né, fazer concessão, né? Um pragmatismo que nos levou a Bolsonaro, né? Porque o resultado do pragmatismo eleitoral, das supostas concessões, nos levou a ter esse tipo de governo que nós temos aí, gente. Porque se não melhora as condições de vida da população, porque a população também é pragmática, o trabalhador também é pragmático, e ele luta e se move de acordo com as suas condições objetivas de vida. Quando ele vê que as suas condições e que aquilo que foi prometido não lhe é repassado, ele gira para o outro lado. Então, é claro que é importante eleger, gente, mas só é importante eleger se for para aplicar um programa que de ficar atendendo a classe trabalhadora. Senão é preferível ficar do lado de fora fazendo pressão para que os governos exerçam. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, esse é um debate quase filosófico, né? Com a professora, né? É concreto. Não, é concreto, mas concreto. ele tem uma questão de postura, né? Que assim, é melhor eu botar um pé no poder e tentar algo, ou é melhor que eu fique de fora representando esse papel de quem denuncia, de quem luta, de quem tenta mostrar, né? uma outra... É melhor eu colocar um pé no governo e tentar algo real. Colocar um pé no governo e enganar a população e servir para desarticular os movimentos organizados existentes, não é bom, não. Mas esse é o Lula? Isso foi o que o PT fez e o que o Lula fez. É. O PSTU... E eu tenho exemplos claros disso. Do que foi o movimento organizado na luta contra a reforma da Previdência quando o Lula acabou de ser eleito. Reforma de 2003, que a A senhora reforma disse, de né? 2003. Né? Nós tivemos que suar muito a camisa para fazer um setor do movimento sindical lutar contra a reforma da Previdência. E teve um setor amplo que não lutou. E isso foi criminoso. E acabou redundando na reforma atual. Né? Acabou redundando naquela reforma da Previdência de depois 2003 nessa, e nessa. Né? Porque a de 2003 já retira muitos direitos, né? E essa, quer dizer, a do Fernando Henrique retira muitos direitos, que não foi revogada. Né? Aliás, o Congresso revogou uma parte da reforma do Fernando Henrique e o Lula não sancionou. Né? Depois a de 2003 e depois nessa, que na verdade é uma massa. Porque, gente, quando a gente fala da reforma da Previdência,
as pessoas às vezes não entendem o que é isso, né? É uma massa de pessoas que vão envelhecer sem se aposentar e que vão ficar desempregadas, porque também não tem emprego para elas, né? Então, é um aumento da miséria significativo quando se faz esse tipo de mudança na questão social. Professora, a gente estava falando de táticas eleitorais. Queria que a senhora explicasse, fizesse uma exposição breve sobre o que o PSTU está planejando fazer num contexto em que não é um partido que não tem mais acesso à propaganda na TV. Quer dizer, o PSTU sempre teve alguns segundos. Eram poucos, mas estava lá. Né? A carinha Melhor da senhora, do que nada. A carinha da senhora sempre teve lá na minha televisão. Esse ano, como é que vai ser? É panfletagem na porta de fábrica? É montar um stand na Praça 7? Como é que vai ser isso? Eu acho que é tudo. Mas eu vou aproveitar essa questão para fazer a denúncia do sistema eleitoral brasileiro, porque é um escândalo isso, né, gente? É um escândalo que você diga que existe uma democracia no país e que as pessoas que vão votar não têm sequer o direito de conhecer a cara e o número. Já não tinha antes, né? Porque as ideias a gente nunca conseguiu apresentar. Mas não tem sequer o direito de conhecer quem são os candidatos, né? Isso é um problema grave. É uma demonstração clara de que de democrático o sistema eleitoral tem pouco. Mas nós vamos gerar as estratégias possíveis. É porta de fábrica, é Praça 7. Praça 7 não, são as praças nas diversas cidades do estado, né, em que a gente tem militância. E é uma coisa, são as redes sociais, na medida do possível, porque também não é verdade que o acesso à rede social é democrático e igual para todo mundo, né? Não é exatamente assim, né? Existe um elemento econômico aí tem por trás da rede. Exatamente, né? Não é que a coisa é igual para todo mundo. Agora, gente, tem uma coisa que para nós também é importante. Nas eleições, a gente também traz a extensão das lutas cotidianas que nós estamos, né? Então, a gente também busca criar uma identidade com os grupos que lutam e que se organizam. Na medida em que as pautas do dia a dia das suas lutas, a gente traz para o programa eleitoral. Porque senão não faz sentido, né? Se descasa a eleição da vida diária, né? Das necessidades diárias do trabalhador, não faz sentido. A senhora é professora, né? E fez uma avaliação em relação ao ensino em Belo Horizonte. Eu gostaria que a senhora falasse no contexto do Estado, né? O Zema ele tem feito a proposta de implementar ensino técnico, né, para o ensino médio, né? Como que a senhora avalia essa questão? Não tem proposta de ensino técnico para o ensino médio, gente. Isso é importante. A proposta que o Zema tem é uma proposta de destruição mais ainda, né, do currículo, do programa, porque nós somos a favor das escolas técnicas, desde que elas sejam escolas técnicas de verdade, né, desde que elas tenham uma formação técnica de verdade. O falso técnico, que é para precarizar, que só serve para justificar a precarização das disciplinas mais ligadas às áreas sociais no ensino médio, isso não ajuda em nada, né? Isso é tirar uma parte do conteúdo sem trocar por nada. E mesmo o técnico também não tem que trocar, né? A história, a geografia, a sociologia, a filosofia não perdem a importância na formação técnica. Mas o que o governo está propondo não é, de fato, a implementação de escolas técnicas de qualidade, de escolas técnicas que vão, de fato, dar uma formação técnica para o trabalhador, para que ele possa inserir no mercado de trabalho com qualidade. Aliás, eu queria aproveitar para fazer uma denúncia que teve uma manifestação hoje ainda, que 5 diretores foram exonerados sem sequer terem o direito de se defender. Estava tendo uma manifestação contra isso, 5 diretores eleitos de escola, 5 ou 6, né? Porque, teoricamente, algum professor não tinha conseguido preencher o diário total eletrônico e aí exoneraram 6 diretores eleitos no Estado. Estou aproveitando isso porque mostra como é que se dá as relações democráticas, né? Eleição de diretor de escola é uma coisa feita pela comunidade, muito aberta, né? Não pode alguém lá exonerar. Mas, enfim, eu faço a crítica da educação no município de Belo Horizonte, né? Inclusive do que estamos vivendo agora, um processo de privatização profundo, né? A prefeitura está contratando OSCs para professores fazerem reforço, ao invés de ampliar o quadro, né? Depois de 2 anos, de ampliar o quadro de trabalhadores para que façam o reforço escolar e o acompanhamento das crianças. Você está falando de organização social, né? As OSCs. E isso.
E agora, o Estado de Minas Gerais também tem uma relação de privatização de algumas escolas, né, de entrega para a iniciativa privada para administrar, e uma relação muito ruim com o dia a dia da escola. Poucos profissionais, pouco tempo de planejamento para os profissionais, pouca estrutura dentro da escola para atender a diversidade das crianças, né? Então, acho que é isso. Professora, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, em nome do Estado de Minas e do Portal UAI. O papo está ótimo, a gente poderia, né, estender, mas infelizmente estamos cumprindo esse prazo de 40 minutos com cada candidato. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, enriquecendo a nossa série. Agradecer também a Marcinha, nossa coordenadora da Editoria de Diversidade, e ao Guilherme Peixoto, da Editoria de Política. Muito obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui nesse programa, e até o próximo episódio. Um abraço.